Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rondinei Nunes, de Geografia, e hoje nós vamos abordar dois assuntos muito importantes e muito interessantes da demografia, que são o envelhecimento da população mundial e a transição demográfica. Esses são dois assuntos de grande relevância porque se apresentam tanto no aspecto internacional, a nível mundial, como também dentro da população brasileira. Então, vamos lá. O envelhecimento da população mundial e a transição demográfica. Nesse primeiro gráfico, nós podemos perceber o seguinte: a tendência nas últimas décadas e a projeção para uma próxima década do aumento proporcional de idosos, ou seja, pessoas acima dos 60 anos de idade, em relação à população total de um país. Analisando o gráfico, nessa primeira parte do gráfico, nós podemos perceber o seguinte: na década de 1950, o número de idosos em relação à população mundial, vejam só, era algo em torno de 1 bilhão de pessoas, o que já é um número extremamente expressivo. A partir daí, nós podemos observar que há uma tendência para o aumento desse número de pessoas idosas na população mundial, como vocês podem observar, seguindo o traçado da linha azul aí no gráfico. A última projeção é para o ano de 2100, e nós podemos observar o seguinte: em 2100, estima-se, espera-se que o mundo possua mais de 3 bilhões de pessoas acima dos 60 anos de idade. Devemos considerar o seguinte: segundo as estimativas para o crescimento da população mundial, por volta de 2100, o mundo deve ter algo em torno de 9 bilhões de pessoas. Portanto, em 2100, 1/3 da população mundial será composta por pessoas acima de 60 anos de idade. É um número extremamente expressivo. O que nós devemos observar e qual a reflexão que isso deve nos trazer? Quais as causas desse envelhecimento da população mundial e quais consequências esse envelhecimento trará para a sociedade? Tanto consequências econômicas quanto consequências sociais. Então, vamos lá. Nos gráficos seguintes, nós podemos observar o seguinte: nesse primeiro gráfico, nós podemos observar que a população de idosos ela cresce em ritmos diferentes de acordo com o nível de desenvolvimento dos países. Observem o mapa. As barras de coloração mais clara mostram a quantidade de idosos na população dos países em desenvolvimento. E as barras de coloração mais escura mostram a quantidade de pessoas idosas em países desenvolvidos. O que a gente pode observar? Que até 2020, até o ano passado, o número de pessoas acima dos 60 anos nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, passou dos 400 milhões de indivíduos. Né? Devemos entender, no entanto, que esses países em desenvolvimento hoje são os que concentram as maiores populações absolutas. É o caso de China, é o caso de Índia e o Brasil também, que hoje conta com a 6ª maior população do mundo. No caso dos países mais desenvolvidos, como os países do Ocidente Europeu e alguns países da Ásia, como Japão e Coreia do Sul, o número absoluto de idosos não é tão grande quanto nos países em desenvolvimento. Entretanto, em relação à sua população, esse número é extremamente expressivo. Muito bem. O gráfico a seguir mostra uma projeção até 2060
para o aumento da população de idosos em relação à população do nosso país, a população brasileira. O que é que o gráfico mostra? Observem a linha azul. Ela mostra a proporção de pessoas entre 0 e 14 anos de idade. Fica evidente que, ao longo das décadas, a tendência é que essa faixa etária da população, vejam só, diminua. Ou seja, as crianças vão passar a ser a menor parte da nossa população, a menor faixa etária da nossa população. Enquanto isso, observando a linha em laranja, vejam só, de 2010 e a projeção para 2060 é a tendência de aumento, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos de idade, essa faixa etária, ela tende só a aumentar nas próximas décadas, ok? Então, o que a gente já observou até agora? Que o envelhecimento populacional é uma tendência mundial. A população mundial está cada vez mais envelhecida. No Brasil, a tendência é que ocorra o mesmo, que a população brasileira tenha um número cada vez maior de idosos em relação aos jovens, ok? Agora vamos entender as razões para isso, os motivos que levam a esse envelhecimento populacional. Então, vejam só, causas do envelhecimento populacional. Nós podemos destacar aqui 3 fatores principais. Primeiro, queda na taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres do mundo inteiro, e principalmente dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, estão tendo cada vez menos filhos durante a sua idade fértil. Como que isso influencia no envelhecimento da população? A diminuição da fecundidade resulta em um número cada vez menor de jovens dentro de uma população. O segundo fator, queda na mortalidade. Esse índice, a taxa de mortalidade, leva em consideração todas as mortes que ocorrem em uma população, inclusive mortes violentas, como homicídios, por exemplo, e mortes por acidente de trânsito. Então, quanto menor a taxa de mortalidade em um país, mais anos a sua população tende a viver. O outro fator muito importante é o aumento da expectativa de vida, ou seja, o aumento da vida média de uma população. Esse índice, ele representa a estimativa de quantos anos uma pessoa deve viver, em média, dependendo do local onde ela nasceu. Dentro da expectativa de vida, nós devemos considerar 3 elementos. As melhorias médico-hospitalares. É evidente que em um país com melhores condições hospitalares, as pessoas vivam mais. Segundo, condições de vida ao nascer. Em países mais desenvolvidos, as crianças, os recém-nascidos, ao nascerem, desfrutam de uma qualidade de vida melhor. Em terceiro lugar, os hábitos mais saudáveis, uma alimentação melhor e a prática de exercícios físicos tem elevado a expectativa de vida da população mundial, especialmente dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. A população mundial está ficando cada vez mais envelhecida, e isso traz consequências tanto econômicas quanto sociais. Nós destacamos aqui 3 consequências importantes do envelhecimento populacional. O primeiro deles é a redução da população economicamente ativa, a PEA. Ou seja, quanto mais idosos nós tivermos em uma população, menor tende a ser a população economicamente ativa. Essa população está representada por indivíduos entre 18 e 65 anos de idade, aqueles que estão em idade e condições de trabalhar. Se o número de jovens está diminuindo e o número de idosos está aumentando, significa dizer que a população economicamente ativa dos países tende a diminuir. Isso pode gerar problemas para o setor trabalhista. O segundo ponto
é o aumento da idade de aposentadoria. Um número maior de idosos representará um gasto maior com previdência social. Serão mais pessoas para receber aposentadorias. E o terceiro fator, demanda por serviços de assistência específicos para idosos, como casas de repouso, hospitais específicos para idosos, entre um conjunto de outros fatores. Ou seja, à medida em que a população idosa vai aumentando, isso vai representando mais gastos para os serviços públicos, principalmente. Aqui do lado, nós temos a pirâmide etária do Japão, que é um dos países do mundo com a maior proporção de idosos na sua população. A pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição da população de um país por grupos de idades e por gênero. Vejam que do lado direito nós temos a população feminina e do lado esquerdo, em azul, a população masculina. Reparem que o centro da pirâmide, as pessoas entre 30 até os idosos, representam hoje a maior concentração de pessoas. O número de adultos é maior do que o número de crianças e jovens. Isso vai representar no futuro um problema para a sociedade japonesa. O país passará a ter, no futuro, mais idosos do que crianças e jovens, ok? Esse processo de transformação, a passagem de uma população jovem para uma população adulta e mais envelhecida, se chama transição demográfica, que é o que vocês podem observar nesse gráfico. A transição demográfica, ela é dividida em 4 fases. A primeira fase, que é conhecida como pré-transição, é uma fase de pequeno crescimento vegetativo. Observem a linha vermelha. Taxa de natalidade está extremamente elevada, ou seja, nesse país nascem muitas pessoas. No entanto, a taxa de mortalidade também é elevada, então morrem também muitas pessoas. À medida em que nascem muitas pessoas, mas também morrem muitas pessoas, o crescimento vegetativo dessa população é pequeno, é limitado. Diferente do que ocorre na segunda fase da transição demográfica. Quando um país começa a melhorar a sua condição financeira e a sua condição social, a taxa de mortalidade tende a cair. No entanto, o número de nascimentos continua elevado. Isso resulta num crescimento vegetativo amplo. Então, na segunda fase da transição, aceleração demográfica, até metade da terceira fase, que é a desaceleração, a população desse país vai crescer em um ritmo extremamente acelerado. Por exemplo, foi o que aconteceu no Brasil por volta dos anos 40 e 50. A última fase da transição demográfica, que é a quarta fase, estabilização da população, é representada pela baixa natalidade, o número de nascimentos é pequeno, e também pela baixa mortalidade, o número de mortes também é pequeno. Então, representado principalmente pela baixa natalidade, essa população vai crescer, mas em um ritmo extremamente lento, fazendo com que a concentração de pessoas idosas passe a ser maior do que a concentração de crianças e jovens. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.